Agora, questões. Existem algumas consciências que têm dificuldade de separar o soma do psicossoma no momento da dessoma. Nessas condições, como fica a questão da cremação do corpo físico e a doação de órgãos? Inserida nessa questão, o senhor poderia colocar a sua posição quanto ao fato de Chico Xavier pedir para que seu corpo não fosse cremado depois da dessoma? Primeira coisa, isso é tolice. Hoje já se espera, às vezes, até 24, 48 horas para depois enterrar ou cremar a pessoa. E o Chico Xavier morria de medo de morrer. Sempre foi assim. Ele era tanatofóbico. Eu trabalhei com ele 10 anos e sei disso. Ele não evitava falar de morte e dessoma porque não tinha outro jeito. O Espiritismo tinha que falar disso, porque se deixasse, ele jamais tocava no assunto. Ele evitava ao máximo. Tinha uma série de coisas que ele tinha complexo de inferioridade e recalque. Por exemplo, ele não vivia com nada que fosse muito cortante, navalha, qualquer coisa, tanto que ele nunca fazia barba por ele mesmo. Tinha sempre um barbeiro que fazia a barba dele por causa do processo ser cortante. Ele não gostava de faca afiada, facão, nada disso perto dele. É coisa mesmo do temperamento dele. E aquilo não ia mudar, a gente já sabia disso. Agora, então, esse negócio de cremação é bobagem, esse medo do povo. Desligou o processo, não tem mais nada. Agora, por exemplo, a consciência, ela pode estar a 1000 quilômetros de distância do corpo dela, se ela dessomou. Se ela começar a pensar e ela fazer autossugestão, ela vai sentir qualquer coisa. Isso é bobagem, autossugestão. Sendo médico, vejo muitos colegas vivenciar o paradoxo de assistir aos outros e não ser assistencial para consigo, em um autocídio lento, como se fosse salvador da pátria, fazendo plantões em série, dormindo muito mal, alimentando sofrivelmente, tendo a sensação de onipotência frente à vida e à morte. Como reverter esse quadro devastador? Dê para eles os dados básicos aí da conscienciologia, principalmente da enciclopédia. Dê o CD-ROM da enciclopédia para esses caras. E fala com eles para acabar com a enciclopédia, desancar com tudo, criticar. Vamos ver o que acontece. É possível criar uma dinâmica parapsíquica visando as retrocognições? Nesse fenômeno, pode ser trabalhado dessa maneira, é um assunto mais delicado e particular. Olha, é a terceira pergunta que nesses últimos 10 dias me fazem aqui. O processo de retrocognição é a pessoa se dedicar ao problema da energia e do parapsiquismo. Com isso, e ela fazendo assistência, por exemplo, através da TENEP, os amparadores vão ajudá-la. Não tem outra saída, não. A saída é por aí. É a consequência do trabalho assistencial. Se tiver motivo, a pessoa vai lembrar. Porque se ela não lembra, é porque não tem motivo, é melhor que não lembre mesmo, porque deve ter furo. Esses furos são chatos. Agora, para a verbetógrafa, vamos ver se a gente faz a mágica lá. Abre-te, César. Aí. O caso é o seguinte, para você. Na penúltima linha da fatologia, página 17, poderia nos ampliar o papel da mesologia, influindo no desenvolvimento do autorrespeito? Todas as faixas etárias sofrem igualmente esta influência. Ou há alguma faixa etária mais suscetível de sofrer esta pressão externa? Essa questão do papel da mesologia, penso que todos nós passamos por isso. Salvo aquelas consciências que já nascem com um alto nível de lucidez, né? Mas quando eu coloquei esse item aqui, eu pensei no seguinte sentido. Nós sofremos essa pressão da mesologia e algumas vezes a gente não está lúcido, principalmente na infância, quando isso ocorre. Eu vou dar um exemplo bem ilustrativo de um desenho que aparece essa questão, que é a Era do Gelo 2. Muita gente deve ter visto. E existe uma personagem nesse desenho que é a Mamute Ellen. E ela é uma mamute. Porém, ela cresce sozinha no meio de esquilos. E os esquilos comentam que, desde a infância, que ela é um esquilo. E ela cresce acreditando que ela é um esquilo. Então, ela tem todas as condições de uma mamute, porém, ela cresce acreditando naquilo. Então, assim, o que eu vejo é que muitas vezes a nossa falta de lucidez
faz com que a mesologia interfira nos nossos potenciais, interfira naquilo que realmente a gente é. E a gente cresce acreditando às vezes que é uma coisa, ou que tem menos potenciais do que realmente possui. E é o caso desse exemplo. Ela tem uma imagem totalmente equivocada. Então, a partir do momento que ela foi adquirindo mais lucidez, ela foi percebendo uma outra realidade, que ela não era aquilo que falava. Então, nós muitas vezes temos também essa interferência da mesologia. Porém, a partir do momento que nós vamos adquirindo mais lucidez de quem a gente é, a gente pode perceber as diferenças e as influências da mesologia e superar esses traços.